Milene Fernandes pergunta o seguinte: sabemos que os mundos só se transformam a partir da transformação dos seus habitantes. Como podemos auxiliar nesse avanço, melhorando a atmosfera espiritual da Terra? E o William Lopes de Oliveira diz o seguinte: o conhecimento das leis divinas poderá ajudar nesta transformação? Como conhecê-la? Muito boa, as duas questões. Veja, lembrando primeiro que a transformação da humanidade se dá pela transformação dos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Então, essa é uma ressalva importante. Não é só pela transformação dos encarnados, mas também pelo desencarnado, pelos espíritos. Então, por isso é que a gente, às vezes, não consegue entender, como, por exemplo, lá o Dr. Barry e o François Arago vai mostrar nas mensagens dele, que, de repente, surge uma transformação social que nenhum humano encarnado pôde prever. Porque a gente está olhando só uma parcela pequena da humanidade. A humanidade encarnada constitui uma parcela pequena da humanidade planetária desencarnada. Então, a gente não percebe, não tem o controle das variáveis, das certas mudanças sociais ou humanas que acontecem por conta das mudanças em todos os espíritos, não apenas nos encarnados. Então, essa é uma observação importante, para ela não achar que vai depender só dos encarnados a transformação, depende dos dois lados. E aí, às vezes, um lado apressa o outro, como diz Kardec, dizem lá os espíritos, os dois lados estão em constante interação. Os espíritos têm um poder de ação muito grande, e às vezes eles provocam, induzem mudanças nos encarnados. Então, na verdade, é um processo de mudança que depende da humanidade espiritual como um todo, encarnada, que somos espíritos, ou fora do corpo. Então, esse é um primeiro ponto. Então, isso é importante. A gente, sabendo disso, a gente sabe que a coisa pode ser apressada na análise que a gente está fazendo. A gente, às vezes, faz uma análise olhando as variáveis dos homens encarnados, que é aquela que a gente tem à disposição aí, com as pesquisas, estatística, conduta, comportamento, mas a gente não sabe o que está acontecendo do lado de lá e de que maneira essas influências elas vão acontecer. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que qualquer previsão de data da parte de uma pessoa encarnada é muito difícil, né? Ela não tem todas essas informações. O William toca no ponto essencial. Como eu não sei o que está acontecendo, nem do lado de lá, e mal sei o que está acontecendo do lado de cá, porque eu não estou no mundo interior das pessoas, qual é a melhor recomendação? Viva você a filosofia espírita. Cumpra você a lei de Deus, a lei natural. É a melhor estratégia. Eu não sei o que está acontecendo. Não tenho ideia das transformações que vão vir de lá para cá. Não conheço a humanidade. Não pensa que lendo jornais, notícias, a gente conhece a humanidade, não. A humanidade é muito mais rica do que qualquer escritor, historiador ou noticiário consegue transmitir, porque há um mundo interior das pessoas que a gente não consegue ter acesso. Há muita gente virtuosa quietinha. Então, a gente não sabe bem o que está acontecendo. E, em geral, a humanidade adora estudar e noticiar o que é ruim. O que é ruim aparece, enquanto, às vezes, os bons exemplos, os exemplos de virtude não aparecem. Então, a gente, por mais que tenha a ilusão de que conhece o homem, a humanidade, conversa fiada. A gente não conhece. Então, qual é o caminho? Bom, se eu não posso prever o dia de amanhã, quando as transformações vão acontecer, qual é a melhor estratégia? Faço aquilo sobre o qual eu tenho controle, e controle quase absoluto. Qual é esse controle? Das minhas escolhas, das minhas ações, do meu modo de ser e de viver. Então, esse está no meu controle. Então, vamos viver a lei natural, a lei moral. Tal como já apareceu um pouco em Moisés, depois veio Jesus e completou, e veio o Espiritismo detalhar mais ainda o pensamento de Jesus, explicá-lo sem nenhuma metáfora, de forma direta, simples, racional. Então, a gente tem aí a lei natural em nossas mãos. O que nos cabe, então? Botá-la em prática, deixando que Deus cuide do resto. Se ao botar em prática, nós estamos nos transformando. Se a humanidade se transformar daqui a 200, 300 anos, quem se transforma vai estar junto. Quem não se transforma,
provavelmente voltará para o mundo de provas e expiações quando este se transformar no mundo de regeneração e quem não se regenerou ficar para trás. Então, para não correr o risco, a melhor escolha é viva a lei de Deus, que é o melhor caminho, e confie em Deus. E confie nos espíritos, na ação dos espíritos superiores, e você faça a sua parte. Seja o exemplo vivo da doutrina que você estuda, que você conhece do espiritismo, ok?